Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Eduardo Lopes e o nosso tema, a violência no Rio de Janeiro, que esse mês é um assunto que está em pauta na mídia, tamanha violência que se constatou nos levantamentos do primeiro trimestre de 2017, né, senador? Além dos levantamentos que são dados já efetivados, sempre que acontece alguma coisa de maior comoção, o assunto se torna mais forte, mais latente, né? Tanto na imprensa, na comunicação, como no dia a dia das pessoas. Tivemos aí o último fato praticamente que provocou essa conversa, essa comoção, foi o fato daquela mãe grávida ser atingida, né? Por bala perdida num confronto, polícia com traficante, onde o filho, o Arthur, né, ficou tão conhecido o Arthur aí, o bebê, o Arthur, foi atingido no ventre e corre o risco de ficar paraplégico por causa disso, né? Então, sempre que acontece um fato assim, que tem muita comoção, se desperta essa consciência, vamos dizer, do que está realmente acontecendo. Agora, realmente a situação, ela é grave. Eu até conversava com o presidente da Câmara, né, o nosso deputado Rodrigo Maia, e ele falava comigo sobre isso. Ele teve agora, recentemente, amigos que foram assaltados no Arrastão, na Via Dutra, e eu comentava com ele que nós estamos voltando à paranoia que existia no Rio por volta dos anos 90. Então, está voltando, teve um tempo de sensação de paz, né? Mas agora realmente os números aí apontam para isso, né? Números realmente comparáveis a lugares onde estão em guerra. Foi comparado, né, com a Síria, o Rio de Janeiro, a um país, né? A números de um país inteiro. E em guerra. Né? E numa guerra truculenta, né, senador? Isso. E como é que o senhor acha qual seria uma boa estratégia para reverter a situação que vive o Rio de Janeiro? Bom, não tenha dúvidas que, em primeiro lugar, a questão da segurança pública tem que ser um assunto de prioridade para todos os governantes, sejam os prefeitos, né, nos seus municípios, como também o governo do estado, que é responsável pela polícia, né, pela polícia militar, como também o prefeito, no caso do Rio de Janeiro, né, o nosso prefeito Crivella. Eu conversei com ele, né, inclusive ele tem projetos, enquanto senador, ele tem um projeto importante, que é a questão da identificação da munição, né, é o chamado DNA da bala, né, onde você tem ali uma identificação química. Então você vai saber exatamente toda a procedência da munição. E conversando sobre segurança pública, inclusive participou conosco o secretário hoje, que é o secretário da Ordem Pública do Rio, que é o Coronel Amêndola, que foi um dos fundadores e formadores do BOP. Hoje ele está na Prefeitura do Rio como secretário de Ordem Pública. E nós falamos o seguinte, não tenha dúvidas, o que se conseguiu fazer até agora, só tem um caminho daqui para frente, é você coibir. Ou seja, o que eu quero dizer? Não tem mais como reverter os armamentos que entraram no Rio de Janeiro. Mas se nós tivermos ações efetivas para impedir a entrada de munição, então não adianta ter o fuzil se não tiver a munição. E é um caso, vamos assim dizer, ao mesmo tempo emblemático, mas ao mesmo tempo também um tanto quanto vergonhoso você ouvir, por exemplo, eu já ouvi isso nas ruas, dizendo que traficantes no Rio de Janeiro comemoram um gol do seu time dando rajadas de fuzil. Quer dizer, que eles não têm nenhuma preocupação com o gasto de munição. Né? Por isso também essa grande quantidade de pessoas atingidas por balas perdidas, porque se atira de qualquer jeito, de qualquer lugar, para qualquer direção. Então o risco de se atingir quem não tem nada a ver com o confronto, quem não tem nada a ver com o que está acontecendo, é muito grande. E, como eu disse, os números mostram isso. Eu estava lendo uma reportagem, eu não tenho o número exato de memória, mas eu sei que mais de 600 pessoas foram atingidas por balas perdidas esse ano no Rio de Janeiro. Mais de 600 pessoas. E nós estamos chegando na metade do ano agora, né? Chegando na metade do ano agora. A média, eu fiz um pronunciamento aqui no Senado, isso por volta de abril, mais ou menos 120 dias do ano, e estava mantendo-se uma média de
um policial morto a cada 2 dias no Rio de Janeiro. Nossa, é muito dramático, senador. Imagine isso. Muito dramático. Outro discurso, e isso eu quero reforçar aqui, outro discurso que eu fiz na tribuna, mostrando a minha preocupação com a segurança pública, foi quando eu trouxe também aqui, além dessa questão dos policiais, né, uma média de um policial morto a cada 2 dias, eu trouxe também números e, inclusive, um fato importante, e eu ouvi também agora, veio na mente, eu ouvi um discurso do secretário também do Rio, Índio da Costa, né, que é deputado federal, hoje é secretário também no Rio, ele, numa conversa com prefeitos na região do centro-sul do Rio de Janeiro, ele falava que existe um levantamento que se calcula que existe 12 mil fuzis no Rio de Janeiro. Nossa. Sem contar, o que eu citei aqui na tribuna também, que o atendimento a ferido de fuzil, nos países, é feito em situação de guerra. Sim. Os nossos médicos do Rio de Janeiro, eles fazem, na verdade, atendimento de guerra, porque são muitos feridos, mutilados, exatamente por tiro de fuzil, dada essa grande quantidade de armamento que existe no Rio. É um desafio muito grande. Agora, essa medida, por exemplo, de fazer uma fronteira, vigiar as fronteiras do Rio, talvez seja mais efetiva, porque fronteira no Brasil é uma coisa complicada, né? Muitas em floresta e tal, mas já numa região... No Rio é metropolitana. Exatamente, aí talvez seja mais fácil, né? Esse também foi tema de uma conversa com o prefeito Crivella, que o Rio praticamente, né? O Rio basicamente, assim falando, você vê o Rio, o mapa do Rio é praticamente um retângulo. Uhum. Ele tem mais ou menos os 4 lados mais ou menos iguais. Tem a forma de um retângulo só na ponta ali de Guaratiba ali que dá uma... esticada. Então é mais ou menos um retângulo. Então o Rio de Janeiro é cercado, claro, por município, a Baixada faz fronteira com o Rio de Janeiro, fora a questão da Baía da Guanabara. Então uma vigilância mais forte nessas fronteiras, vamos dizer, impediria a entrada de novos armamentos, mas impediria também a entrada de munição. Porque não tenha dúvidas que sem a munição não adianta se ter a arma. Uhum. Então é uma preocupação do prefeito Crivella, é uma preocupação nossa, não somente como dirigente do município, não apenas como executivo, mas é a nossa preocupação como representante do cidadão carioca. O Rio de Janeiro, como tanto se fala, uma cidade maravilhosa, uma cidade linda, um povo maravilhoso, e infelizmente por questões não só de violência em si, não só do tráfico em si, por questões também da própria situação do Estado, o Estado quebrado, com dificuldades. Então, aonde há um espaço, é lógico que ele vai ser ocupado. Então, o Estado ele tem que ser recuperado, eu defendo a recuperação do Estado, eu defendo o Estado do Rio de Janeiro, para que se possa realmente ter um combate efetivo, para que o cidadão possa ter uma qualidade de vida melhor. O senhor disse, como parlamentar, como senador, a sua preocupação pelo Estado que representa. O senhor sente apoio dos pleitos que faz junto ao governo federal? Tem uma sensibilidade em relação a isso? Inclusive o comandante da Polícia Militar, ele recentemente me cumprimentou porque eu entrei com um requerimento aqui, um pedido, um ofício do Ministério da Justiça, pedindo exatamente um apoio ao Rio de Janeiro no sentido de munição, no sentido de aparelhamento, para a questão da segurança pública, e eu fui atendido. Então, o comandante agradeceu. Ali eu também tenho um contato com a Polícia Civil, inclusive a Polícia Civil nos fez a doação. Eu estou trabalhando primeiro para doar a Guarda Municipal, estamos ainda vendo a parte, assim, com a própria Secretaria de Ordem Pública e também com a Polícia Militar. Eu recebi como doação da Polícia Civil 300 coletes à prova de bala, então que eu estou doando, né, junto com a Polícia Civil para a Polícia Militar e também para a Guarda Municipal. Então são coisas que nós estamos tratando na questão legal, né, na questão da legislação, mas são ações que a gente quer fortalecer isso. Quer dizer, nós temos no Rio de Janeiro, nós temos ações junto com a Polícia Militar, chamado Centro Presente, a Lagoa Presente, onde nós usamos policiais reformados, policiais, né, que
trabalham dando esse apoio. Então, a presença, vamos dizer, a presença da segurança pública é muito importante para a sociedade, é muito importante para o cidadão, né? Senador, aqui estamos inaugurando uma nova fase, porque é a primeira vez que o senhor vem ao programa Argumento, mas aí nós já temos pauta com o senador, porque essas medidas de segurança pública, imagino que o senhor durante o ano vai continuar cuidando disso, e é nosso convidado a vir aqui trazer notícias para o nosso telespectador. Como eu disse, já são vários pronunciamentos que eu fiz aqui, trazendo esses números, né? Sempre que tem um fato de grande relevância, eu trago para a tribuna para comentar. E essas ações também junto à Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, sempre ali preocupado e zelando pela segurança do nosso povo carioca, do nosso cidadão carioca. É isso mesmo. O Rio de Janeiro que está no coração de todos nós, senador? Muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, ligação gratuita. Lembro ainda que é possível rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.